Estamos iniciando então mais uma aula assíncrona de ensaios mecânicos e não destrutivos. Nós vamos resolver hoje dois exercícios, ainda relacionados ao ensaio de tração, embora a gente já esteja finalizando este tópico, e prosseguiremos para o tópico seguinte. E eu deixarei no Moodle um exercício, mas na verdade o exercício que eu deixei no Moodle ele é mais de entendimento do diagrama tensão-deformação, tá? Então é um exercício teórico de verdadeiro ou falso, e os dois exercícios que eu vou resolver agora aqui no nosso vídeo são dois exercícios numéricos, tá? Mas é importante que a gente tenha tanto o conhecimento numérico quanto o conhecimento teórico, dos conceitos. Então, o primeiro exercício aqui ele diz o seguinte, um corpo de prova com formato cilíndrico com diâmetro original de 128 milímetros e comprimento útil de 50,8 milímetros é puxado em tração até a sua fratura. O diâmetro no ponto da fratura é de 6,6 milímetros e o comprimento útil na fratura é de 72,14 milímetros. Calcule a ductilidade em termos de redução percentual de área. Então lembrem, a ductilidade do material é o quanto esse material consegue se deformar até o momento em que ele quebra. Quanto mais o material se deforma antes de quebrar, mais dúctil ele é. Se o material deforma pouco antes de quebrar, aí a gente chama esse material de frágil, tá? Então tá aqui a nossa formulinha para calcular a porcentagem de redução de área, Então é a área inicial menos a área final sobre a área inicial, e eu multiplico por 100 para obter a porcentagem. Então os dados que eu tenho, que vão ser úteis para fazer esse cálculo aqui, são os diâmetros, Embora eu tenha aí informações também do comprimento, nesse momento a gente não vai usar esses dados do comprimento, tá? Então, o diâmetro inicial ou diâmetro original é de 128 milímetros, Eu vou usar este diâmetro de 128 para calcular essa área inicial, o A0, e tenho o diâmetro no ponto de fratura, ou seja, o meu diâmetro final, quando o material rompe, de 6,6 milímetros, tá? Então, esse diâmetro final eu vou usar para calcular a área final, tá? Então, começo aqui fazendo a área inicial, o A0. Lembrando que para calcular a área dessa seção transversal que é circular, eu posso usar πd ao quadrado sobre 4, ou eu posso usar o πr ao quadrado. No πd ao quadrado sobre 4, d é diâmetro, e no πr ao quadrado, r é raio, metade do diâmetro. Então, eu fiz das duas formas, vocês podem escolher a forma que vocês querem fazer, mas só para a gente ver que dá o mesmo resultado, tá? Independente da fórmula que eu use. Então, a área é igual a π vezes o diâmetro inicial, já que eu estou calculando a área inicial, diâmetro inicial de 128 milímetros ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Vai me dar uma área de seção transversal de 12.867,96 milímetros quadrados. Se eu usasse πr ao quadrado, no lugar do r aqui, eu usaria metade desse diâmetro, metade de 128, 64, e encontraria a mesma área. Então, calculei a área inicial. Agora, eu preciso calcular também a área final, usando o diâmetro final de 6,6 milímetros. Então, vou usar a mesma fórmula do πd ao quadrado sobre 4, ou se eu preferir, posso usar o πr ao quadrado, lembrando que aí o r vai ser metade do 6,6, ou seja, 3,3 milímetros. Fazendo a continha, π vezes 6,6 ao quadrado, e essa conta aí dividido por 4, me dá uma área de 34,21 milímetros quadrados, uma área final. Agora que eu já tinha calculado a área inicial e calculei a área final, é só substituir aqui na fórmula para encontrar a porcentagem de redução de área, tá? Então, porcentagem de redução de área será igual a área inicial menos a área final dividido pela área inicial. Isso me deu uma ductilidade, ou uma porcentagem de redução de área, de 99,7%, ou seja, esse diâmetro aí do material ele reduziu quase que totalmente, faltou pouquinho ali para reduzir tudo.
Então, esse material ele é muito dúctil, né? Um material que se deformou muito antes de romper. Aqui eu coloquei uma imagem, né, para a gente ilustrar isso. Então, ó, nesse primeiro caso aqui a gente tem um material frágil. Veja, ó, quando esse material foi tracionado, ó, as setinhas indicam a tração, né, o esforço. Esse material foi tracionado e quando ele quebrou, veja aqui, ó, existe uma ruptura, né, o ângulo da face onde houve a ruptura em relação ao sentido da força aqui, forma um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. Então esse material ele deformou muito pouco ou ele não deformou nada antes de quebrar, né? Aqui um material com fragilidade ainda, mas com certa deformação, né? Uma fratura que a gente chama de cisalhante, aqui a gente chama de fratura frágil. Aqui um material completamente dúctil, seria esse o caso do material que a gente fez o cálculo, embora a gente não saiba qual material é. E aqui um material com ductilidade razoável, né? Que vai resultar numa fratura que a gente chama de fratura do tipo taça-cone, né? Uma parte ali do material fica parecido com uma taça e outra parte fica parecida ou lembra um cone, tá? Essa parte aqui ela foi complementar, o exercício na verdade só pediu o valor numérico, mas a gente vê que este material ele é muito dúctil, né? Completamente dúctil, tá? Provavelmente aconteceu isso daqui nele. Ele reduziu muito a área antes dele quebrar, tá? Pois bem, o segundo exercício diz o seguinte, ó. Um corpo de prova cilíndrico, novamente, feito a partir de uma liga de níquel, que possui um módulo de elasticidade de 207 GPa e um diâmetro original, ou um diâmetro inicial de 3,8 mm, irá experimentar somente uma deformação elástica quando uma carga de tração de 2.000 newtons for aplicada. Compute o comprimento máximo do corpo de prova antes da deformação, se o alongamento máximo admissível é de 0,42 mm. Coloquei aqui as nossas formulinhas que a gente vai usar. Então, a formulinha da tensão, lembra lá, tensão é força sobre área. Essa formulinha é a lei de Hooke. Lembra que a lei de Hooke só vale na região elástica do meu gráfico, e a gente vai poder usar porque aqui o enunciado me diz que esse material só se deformou na região elástica, que então indica que eu posso usar a lei de Hooke. E aqui eu tenho a formulinha da deformação, né? Deformação é alongamento dividido pelo comprimento inicial. O enunciado me dá alguns dados, né? Então, o módulo de elasticidade do níquel é 207 GPa. Lembra que 207 GPa, o giga vale 10 a nona. Então, se eu quiser transformar de gigapascal para pascal, vai ficar 207 vezes 10 a nona pascal. O diâmetro inicial desse corpo de prova é 3,8 milímetros, né? Eu vou usar esse diâmetro, ou mesmo a metade dele, né, o raio, para calcular essa área de seção transversal. Já fiz a conta aqui, ó. Π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4 dá uma área de 11,34 milímetros quadrados. Esse material sofre só deformação elástica, que me diz que eu posso usar a lei de Hooke. A força aplicada é uma força de 2.000 newtons e a gente quer saber qual é o comprimento inicial se o alongamento máximo é de 0,42 milímetros, tá? Então, por onde eu vou começar? Vou começar calculando a tensão, né? Tensão é força sobre área. Voltando lá, ó, a força é de 2.000 newtons e a área que a gente calculou de 11,34 milímetros quadrados. Então, 2.000 newtons dividido por 11,34 milímetros quadrados dá 176,37 newtons por milímetro quadrado, que a gente costuma chamar de megapascal, tá? Então, tenho o valor da tensão. Agora que eu tenho o valor da tensão, eu venho para a lei de Hooke, tá? Então, ó, o valor da tensão eu conheço, o valor do módulo eu também conheço lá do enunciado, ó, 207 gigapascal. O que eu vou determinar? Então, vou determinar a deformação, o epsilon, tá? Então, eu escrevi aqui a lei de Hooke, tá? A tensão eu tenho, o módulo eu não tenho a deformação. Para descobrir, então, a deformação, o módulo que está multiplicando a deformação passa para o lado de lá dividindo. Então, fica assim minha fórmula, ó. Deformação é igual tensão dividido pelo módulo de elasticidade.
É importante aqui que tanto a tensão quanto o módulo de elasticidade estejam ambos na mesma unidade, né? Então é ideal que eu passe os dois para Pascal, né? 176,37 megapascal, o mega é 10 a sexta. Então aqui, 176,37 vezes 10 a sexta pascal. Embaixo, o módulo 207 gigapascal é 207 vezes 10 a nona pascal, tá? Fazendo essa continha na calculadora, veja que eu vou cortar o pascal de cima com o pascal de baixo, e aqui, o resultado que eu vou obter, ele fica sem unidade mesmo, tá? A deformação, ela é adimensional, que a gente fala, ela não tem unidade. Então, o resultado da divisão vai dar 8,52 vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a deformação. Agora que eu conheço a deformação, eu venho para a formulinha para essa daqui, Deformação é alongamento sobre comprimento inicial. Então eu quero, a grande pergunta do exercício é qual o comprimento inicial. Para descobrir o comprimento inicial, esse L0 vai subir multiplicando a deformação, e aí a deformação desce lá onde estava o L0. Então, vai ficar L0 é igual a alongamento sobre deformação. O enunciado me dizia que o alongamento máximo é de 0,42 milímetros. Então, 0,42 de alongamento, 0,42 milímetros, dividido pela deformação. Aqui, o L0 sobe e a deformação desce. Aqui embaixo o L0 já está isolado e a deformação já veio parar aqui embaixo. Fazendo a continha, esse comprimento inicial do material era de 492,96 milímetros. Beleza, pessoal? Exercício no Moodle, dê uma verificada, dúvidas me avisem e não esqueçam de entregar o exercício pelo Moodle também. Muito obrigado, até segunda-feira.